Graça e paz, Deus abençoe a todos. O último texto de hoje, o quinto texto, porque sobre o Salmo 98, a vitória do nosso Deus, nós já falamos alguma coisa em dias passados. Nós falamos sobre Isaías, sobre os novos céus e a nova terra, Malaquias, que fala que o dia do Senhor será o dia de cura para os justos, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, que afirma, declara que nós devemos fazer o que é justo, fazer o que é certo, ou seja, viver de forma correta e justa. Isaías, no seu capítulo 12, que é um salmo, é um louvor, é uma adoração, ele afirma que o santo, que Deus está entre nós. E o texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 21, dos versos 5 ao 19, é um texto longo. Fala sobre sofrer por amor a Jesus. Esse é o título atribuído. Jesus estava na cidade de Jerusalém nesses dias e alguns dos discípulos começaram a falar com admiração sobre o magnífico templo reformado ou ampliado por Herodes, o templo dos judeus, sobre a beleza, né, sobre a estrutura. E Jesus afirmou: chegarão os dias nos quais de tudo o que vocês estão vendo aqui não será deixada pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus está falando sobre a destruição do templo. E também uma referência quanto ao tempo do fim, por assim dizer. E os discípulos eram muito preocupados com a implantação do reino, com a instalação do reino, a inauguração do reino messiânico, porque eles tinham em mente o experimentar a glória vindoura em suas vidas, né, do reino messiânico, o reino a ser implantado por Cristo Jesus. E Jesus vinha afirmando para eles que o Filho do Homem, uma referência que Jesus fazia a si mesmo, usando, salvo engano, o profeta Ezequiel, que fala do Filho do Homem, teria que passar por sofrimento, abandono, crucificação, mas que ressuscitaria no terceiro dia. E os discípulos, quando ouviam isso, tinham a certeza de que na ressurreição ocorreria imediatamente a inauguração do reino de Cristo Jesus, o milênio, como nós falamos, ou o reino sabático, como pensam alguns dos judeus, cujo período corresponde ao que nós entendemos como sendo o milênio. E no verso 7 aqui, os discípulos perguntam: Mestre, quando acontecerá tudo isso? E que sinal haverá quando tais eventos estiverem para se cumprir? O cumprimento das profecias, as que se cumpriram, fica mais fácil, obviamente, nós analisarmos em relação ao passado, né? Você tem o marco, a declaração, o marco profético, e você tem um desenvolvimento que culmina no evento. Nós temos a declaração e o evento, e fazemos o estudo ligando a profecia ao evento. Mas, no que diz respeito a eventos futuros, nós temos dificuldade de marcar essa trajetória, e nem somos obrigados a estar descrevendo a trajetória do cumprimento profético. Tem aí uma rede de vigilância profética aí, eles se reúnem todos os anos em alguns lugares para falar de como está sendo cumprida a profecia, principalmente no tocante ao tempo do fim. Mas Jesus deu aqui alguns esclarecimentos aos seus discípulos, algumas orientações. Ele disse assim: cuidai para que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas virão em meu nome, proclamando: Ele, Jesus, sou eu. E ainda: chegou o final dos tempos. A estes não sigais. Os falsos cristos, os falsos profetas e aqueles apegados a sinais e a fenômenos atmosféricos, fenômenos celestiais ou fenômenos geofísicos, e procuram relacionar esses eventos ao cumprimento profético ou o início do dia do Senhor.
Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados, não vos apavoreis, pois é necessário que esses fatos venham primeiro. Contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. Jesus está dizendo isso para os seus discípulos. Através da história da igreja, nós vemos que a expectativa em relação ao final dos tempos, ela é algo presente em praticamente todas as gerações de cristão. Esse pensamento, essa certeza, essa convicção, ela é tanto mais intensa quanto maior o sofrimento ou a tribulação que aquele grupo está vivendo naquele período. E acrescentou Jesus: porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimentos. Então sucederão, ocorrerão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão, e assim vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores, e tudo isso por causa do meu nome. Jesus está falando dos eventos que serão, de certa forma, permanentes, constantes ou contínuos: guerras e revoluções, epidemias e terremoto, falta de alimento, não em toda a terra, mas em alguns lugares da terra. Isso tem sido uma constante na história da humanidade. De tempos em tempos, milhões padecem, morrem pela fome. Não que a terra não seja capaz de produzir alimento suficiente para a humanidade. Quando a humanidade chegou a 2 bilhões, falou: vai morrer todo mundo de fome. Não, muita gente morreu de fome, mas não pela falta de alimentos. Porque graças ao bom Deus, o desenvolvimento das técnicas agrícolas e do preparo, do cultivo, a seleção de sementes, tem sido aprimorado. A agricultura tem se aprimorado, tem se desenvolvido. Então, é produzido quantidades exorbitantes de alimento. Infelizmente, a distribuição é falha, a distribuição é equivocada, mas isso é uma constante na história da humanidade. Epidemias têm ocorrido de tempos em tempos. Nós vivemos e sobrevivemos, graças ao bom Deus, a mais uma aí, mais uma epidemia. A minha geração passou por pelo menos 2 epidemias, fora aquelas pandemias, né? Fora aquelas epidemias que ocorrem devido ao tempo, que são comuns, como as gripes, né? As síndromes respiratórias, agora que eles chamam. Eles não falam mais de gripes e resfriados, são síndromes respiratórias. O conhecimento aumentou, mas a eficiência no tocante à erradicação completa das doenças não tem sido alcançada. Isso tem sido uma constante, não é necessariamente sinais do fim dos tempos. Mas Jesus fala para os seus discípulos: antes que esses eventos e grandes fenômenos ocorram, inclusive fenômenos celestiais, vocês, né, prestem atenção em vocês, na sua vida, os discípulos, os apóstolos de Cristo, vocês serão perseguidos, vocês serão aprisionados, vocês serão traídos. Porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Jesus chama a atenção dos seus discípulos que a adversidade é também uma oportunidade. Uma oportunidade. Nós vemos isso na vida dos apóstolos. Seguindo a narrativa, pegamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos os discípulos de Cristo Jesus dando testemunho da sua ressurreição no Sinédrio. O apóstolo Paulo, entre reis, entre os governantes, até mesmo no seu aprisionamento em Roma e para além de Roma. Todas as circunstâncias. Na liberdade, testemunhar. No aprisionamento, testemunhar. O que eles deviam fazer, a orientação de Cristo Jesus, não é se preocupar com o sinal do fim dos dias, e sim em aproveitar as oportunidades que se seguiriam. Foi preso injustamente, dê testemunho do Senhor. Foi libertado, dê testemunho do Senhor. Está sofrendo? Testemunho. Está alegre? Testemunho.
Aceitai, portanto, desde agora em vosso coração que não deveis vos preocupar com o que haveis de declarar em vossa defesa. Né? Não precisa se preocupar em justificar a sua fé. Não precisa se preocupar em justificar o seu modo de viver ou o seu modo de crer. Jesus fala em meu nome. Diz aqui, ó, serão conduzidos à presença de reis e governadores, e tudo isso por causa do meu nome. Algumas pessoas criaram um artifício. E alguns, eu pessoalmente, eu conheci alguns grandes pregadores do Evangelho, proclamadores da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho um pastor aí, ele está jubilado, mas ele ainda é um pregador. Muito bom, tecnicamente falando. Só que ele raramente fala de Jesus. Ele passou 30 anos do seu ministério preocupado em defender a sua visão eclesiástica, a história da sua igreja, a sua visão doutrinária. Então ele fala, nós em confronto com eles, ou nós, os que somos isso, em oposição aos que não participam daquele grupo. Se ele dedicasse pelo menos um ano da vida dele, dos dias que ele ainda tem, para falar da pessoa bendita de Jesus, o Cristo, ele teria ficado entre os melhores pregadores do Evangelho de Cristo Jesus. O que eu estou dizendo? Não estou julgando, eu estou dizendo que ele se preocupa em defender a igreja. E deve mesmo, porque a vida dele está relacionada a esse vínculo. Ele é um ministro eclesiástico. O ministério dele está vinculado a uma igreja. Não existe hoje uma relação trabalhista, mas eu entendo que é equivocado. Né? A instituição obteve vantagens pela vida daquele indivíduo. Né? Ele valorizou a instituição e valeu-se da instituição. Então, essa postura respeitosa eu considero correta. O que eu considero inadequado e o que eu considero perigoso é quando se tenta transferir para a instituição algo que é devido somente a Cristo Jesus, somente a Deus, o Pai. Ao invés de falar de Jesus, o Cristo, ao falar do arrependimento, de voltar-se para Deus, eles falam da igreja. Não, essa igreja, a nossa igreja, a minha igreja, essa instituição, essa visão teológica, esse aparato doutrinário, isso é uma fuga. Isso é uma fuga. Tá bom? Porque a indignação há em relação ao nome de Jesus Cristo. Raramente as pessoas se preocupam com denominacionismo. Falam, não, essa religião é boa, essa religião é complicada, eu não tenho afinidade muito com esse pensamento ou com esta ou aquela visão. Podendo as pessoas se adaptarem aos ritos, aos costumes, às práticas de todo e qualquer grupo religioso. Mas não significa que estejam necessariamente reconduzindo as suas vidas para Deus. Porque o sofrimento, a perseguição é em relação ao nome de Jesus, o Cristo, e não da denominação ou da instituição religiosa. E o livramento, o perdão, a salvação, o milagre, também está relacionado ao nome de Jesus, o Cristo. Jesus, o Cristo, não é sinônimo desta ou daquela igreja. Tá bom? É isso que nós precisamos ter em mente, ter bem separados. Em nome de Jesus o Cristo, nós podemos viver, conviver, aceitar ou nos submeter a este ou aquele regramento desta ou daquela instituição religiosa por uma questão de organização, de vida comum, de culto comum. Isso é correto, isso é justo, isso é adequado. Agora, acreditar que o que é devido somente a Deus, a devoção, o culto, a reverência, pode ser transferido para a instituição, isso é um erro, isso é um equívoco. Eu falo desse homem, ele ainda está vivo, continua pregando, falando, ele é muito bom naquilo que se propõe a fazer e continua fazendo como sempre o fez, tá? E ele certamente não sabe absolutamente nada a meu respeito, tá? Só estou falando de algo que eu conheço e tenho ouvido. Porque é assim que alguns evitam a pressão espiritual de fato, evita é o nome de Jesus aqui entre nós, mas na hora de falar abertamente, ele fala só das
convicções filosófico-doutrinárias da instituição a qual ele está ligado ou relacionado. Outros evitam o ministério. Eu já falei e falo de novo. Eu conheci o melhor pregador do Brasil. Por um período aí de uma meia hora, por questão de trabalho, eu tive uma breve entrevista com esse senhor. Um homem educado, um homem polido, discreto, né? Bem vestido, mas não adornado, né? Simples, mas muito bem vestido, usando as palavras de um modo assim bastante objetivo, uma gramática muito boa, uma eficiência na fala, uma objetividade, uma clareza. Você já deve ter conversado com aquela pessoa, com uma pessoa, e teve a ligeira impressão de que aquela conversa ele havia ensaiado antes, ou ele a teve antes com inúmeras outras pessoas. Porque você fala, mas o homem fala bem demais, e falava muito bem. É o melhor pregador que eu já vi. Ele poderia falar do Evangelho, da graça de Deus em Cristo Jesus, no Supremo Tribunal Federal, e não passaria vergonha, não criaria um constrangimento para absolutamente ninguém. Ele tinha condições de se dirigir às massas e falar da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, e seria compreendido, porque o domínio dele da língua era muito bom, e o uso que ele era capaz de fazer era muito bom. Ele me deu uma aula, em poucas palavras, em breve tempo, sobre o marketing televisivo, sobre o poder da publicidade televisiva, dos resultados. Ele diz, vale a pena investir, você faz isso no sábado, isso no domingo, na segunda-feira, você já vê ali na sua empresa os resultados. Você semeia e colhe muito rápido. Eu fiquei impressionado, me causou uma ótima impressão aquela pessoa. Ele é pastor, Marcos? Não, ele é um empresário, ele é um executivo. Ele é um executivo. Ele não tem problema, ele não sofre por causa do nome de Cristo Jesus, porque ele optou pelo trabalho, pelo labor dele. Agora, todos que o conhecem, todos que o viram, perguntam, por que você não é pastor? Porque você é pastor, você é um ministro do Evangelho. Você não está falando do Evangelho, você não está falando da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Mas tem-se a impressão de que essa graça salvadora de Deus em Cristo Jesus é algo presente na sua vida, na sua dinâmica, muito embora você não expresse isso. Glorifico a Deus pela vida dele, que ele seguiu o caminho dele, espero que seja feliz assim, mas ele é o melhor pregador que eu já vi nesse Brasil. Mas ele não prega o evangelho de Cristo Jesus. Tá? Ele é um empresário, um executivo muito bem sucedido, um homem, inclusive, até rico, muito, muito próspero. Mas o sofrimento e o embate é pelo nome de Cristo Jesus. Quer você esteja comprometido ou não pela proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, Cristo Jesus é uma marca que está no seu espírito, na sua vida. A resistência à opressão é pelo nome de Cristo Jesus que vive em você. E você não tem o direito de se calar ou disfarçar esse nome em outras coisas. É Jesus, não é o marketing televisivo, não é a publicidade, não é o investimento, não são os negócios, não é a denominação religiosa, não é esta igreja ou aquela igreja, é o nome de Cristo Jesus. Não adianta fugir desse nome, não adianta fugir dessa verdade. Não tente evitar as pancadas, porque elas virão. Não tente fugir da resistência e da opressão, porque ela já está presente. Silenciar não vai ajudar em absolutamente nada. E diz o texto aqui, continua, mas sereis traídos, até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. Traição. Traição pelos amigos, traído pela igreja,
Hoje tá cheio disso. Fui traído pela igreja. Sinto muito, que Deus te abençoe. Aí você encontra o outro lá sangrando praticamente, né, por dentro. Lá, fui traído pelo ministério. Deus te abençoe. Siga em frente, não desanime. A igreja, traiu a igreja, traiu o ministério, traiu isso. Traiu. Não precisa ficar preocupado. Esses eventos são marcas, são características da humanidade. Não são suficientes para barrar ou para impedir ou para afirmar é o fim. Não, não é o fim. Não é o fim. E continua o Senhor Jesus. E sereis por todos, é que eu tenho na minha mente a outra versão, essa muda. E por todos sereis odiados por causa do meu nome. Aqui está em relação aos evangelhos, aos discípulos, na verdade, aos apóstolos. E por todos sereis odiados. Mas como pode ser odiado por todos? Esse é o contexto, né? O contexto. O judeu pensava nós e o mundo. Né? Então, e por todos sereis odiados, pelos próprios judeus, pelos irmãos, pelos pais, pelos amigos e pelos não-judeus, pelos gentios. Ou seja, e por todos, por toda a humanidade sereis odiados. Porque o pensamento judaico dividia a humanidade em dois grupos, nós e ele. Nós todos fazemos isso. Todos acabamos fazendo isso. Principalmente dentro do espectro religioso ou espiritual. Nós e o restante da humanidade. E essa é uma marca. Mas, pelo bom nome de Cristo Jesus, quando você decide, quando você marca a posição, quando você firma os pés, como diz o apóstolo Paulo, né, como o poderoso exército romano, uma das marcas era a maneira com que eles guardavam posição e não recuavam de maneira nenhuma. A retirada tinha que ser por ordem de um general ali que via que não era muito difícil, muito raro. Se eles recuavam, se retiravam, era para se reagruparem, estudarem as táticas, as técnicas dos adversários e depois retornarem à batalha assim de uma forma avassaladora. Mas a maneira com que o soldado romano guardava posição, né, se defendia, era algo que impressionava. Quem gosta de estratégias aí, de batalhas, entende que era algo incrivelmente impressionante. Ainda hoje é usado nas táticas de combate, nas técnicas de combate, tá? Marcar posição para que o inimigo se exponha, para que você possa contra-atacar de modo eficiente. Muitas vezes o exército romano, tropas eram cercados, e quando o inimigo pensava que era o fim, na verdade, quem havia caído numa armadilha eram os inimigos, os adversários. Então nós devemos resistir, nós devemos marcar posição, nada de desânimo, nada de recuar. Pelo bom nome de Cristo Jesus, nós podemos entender a origem da oposição, né, do mal que se levanta contra as nossas vidas. Contudo, não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça. Interessante Jesus falar de sofrimento, falar de angústia, falar de abandono, falar de traição, falar de injustiça e dizer aqui logo em seguida: o sofrimento será uma marca na vida de vocês, dos apóstolos, dos discípulos de Cristo Jesus. O sofrimento muitas vezes é uma marca na vida do cristão. Não tem que ser, mas ele vem, ele ocorre, ele acontece. Mas olha o que diz Jesus Cristo: nem, contudo, não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça. Não é de calvície que o Senhor Jesus está falando. Ele está dizendo o seguinte: o Pai tem absoluto controle de todos os eventos que assolam a sua vida. Fique preparado para o que vai acontecer, para o que certamente ocorrerá. Você pode levantar a mão e falar: Marco, eu sei o que é isso. Eu sei o que é ser traído, sei o que é ser abandonado, sei o que é ser perseguido, sei o que é ser injustiçado. Eu sei, eu vivi. O outro ali também pode levantar. Isso eu sei, isso eu entendo. Quando eu mais precisei, olhei
para o lado e estava eu e eu. Não, você não estava só. Deus sempre esteve com você. Deus nunca te abandonou. E o caminho que você percorreu, talvez você tenha lá as suas dúvidas, os seus questionamentos, o que é perfeitamente normal, não precisa ficar preocupado, é perfeitamente comum, tá? A única pessoa que não questiona é o louco. O louco só tem certeza. O louco tem certeza absoluta. Ele é incapaz de refletir, de pensar, de raciocinar. Se ele cismar que uma árvore é uma pedra, azar da árvore. Na cabeça do louco será aquilo, porque ele é obstinado, ele não consegue enxergar, ele tem dificuldades com a realidade. Tá? As nossas dificuldades, as nossas aflições, elas revelam o nosso estado de consciência. Você é saudável, doeu, você sofreu, machucou, você passou por dificuldades. A enfermidade não é uma coisa boa. Mas olha o que diz Jesus: é na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Parabéns, meus parabéns, meus parabéns. Você perseverou. Ah, mas não foi como no filme ou no livro. Meu amigo, a vida não é como no filme. Tá bom? Um filme de 1 hora e meia, 2 horas. A vida não é como aquilo. Ah, mas o livro que fala dos heróis, dos santos, de para. É um resuminho. É um resuminho. Foi selecionado o que podia e o que pode, o que é capaz de trazer motivação ou inspiração. Mas a vida daquelas pessoas foi muito mais do que está contido ali naquelas páginas daquela palavra. Uma coisa que eu considero que pouco edifica a vida do cristão é a obsessão por biografia. A biografia do fulano, olha, mas só tem, mas é a biografia, né? Ainda que seja um testemunho comercial, tem o objetivo de ser atrativo. Porque não tem como você descrever horas de oração em páginas de um livro. Não tem como você transportar para as páginas de um livro dias de isolamento, solidão, de abandono, de questionamento, de conflitos, de dúvidas. Um dia que se inicia na fé e que termina pela misericórdia. É disso que Jesus está falando. É na vossa perseverança que confirmais a salvação das vossas almas, da sua alma. Você confirma a sua fé pela maneira como você persevera. A confirmação da nossa salvação não está vinculada à interpretação de eventos externos, não está relacionada a sinais e prodígios atmosféricos, celestiais ou fenômenos terrestres. Não é o terremoto, não é o maremoto, não é a epidemia, não é a guerra, não é a revolução, não são esses os sinais que fazem com que nós permaneçamos na fé, e sim a nossa perseverança, apesar de todo o mal que se manifesta e se revela neste mundo, que assolou, que atacou a vida dos apóstolos, mas devidamente instruídos por Cristo Jesus, conforme sofriam, buscavam conforto nas palavras de Cristo e foram aprendendo o significado e a extensão dos ensinamentos de Cristo Jesus. Jerusalém destruída, o templo destruído, mas não acabou. Então devemos o quê? Perseverar. A epidemia, mas o mundo não acabou, não é o fim dos tempos. O que fazemos? O que sempre fizemos, perseveramos, continuamos. Nesse ponto eu quero dizer, parabéns, você perseverou. O que foi dor, o Todo-Poderoso transformará em alegria. O que pareceu, na linguagem, né, no jargão aí religioso, um terrível deserto, Deus transformará em um pomar, em vida. O que parecia morte, Deus transformará em vida, vida plena e abundante. É que você está cansado. Você não está desanimado. Você só está cansado.
A batalha foi terrível. A luta foi injusta. Você lutou, enfrentou um inimigo incansável. O seu inimigo não dorme. O seu inimigo não descansa. O seu inimigo não repousa. O seu inimigo é como um louco, obstinado, obcecado. Ele está aí para roubar, para matar e para destruir. E ele não é nada mais do que isso. Outro nome dele é o destruidor. Mas você precisa descansar. Descanse na palavra de Deus. Descanse nas promessas do Senhor. Descanse e repouse na segurança do Deus que enviou o seu Espírito e muito antes enviou a sua palavra para prepará-lo para toda essa luta, para essa longa jornada. Você saiu do vale das trevas ou do vale da sombra da morte e está chegando no vale da luz, no jardim regado, no momento da abundância proposta por Deus em Cristo Jesus, que se revela, que se manifesta pela atuação, pela ação generosa do Espírito Santo. Você fala, Marco, eu não sinto. Você não precisa sentir. O que você está sentindo é cansaço. O que você está sentindo é o seu corpo como que anestesiado pela dor, pela longa caminhada. Dê-se o direito de respirar. Confie em Deus. Descanse em Deus. Durma. Peça a Deus, que é uma das coisas que muita gente pede, tá? Uma boa noite de sono para recuperar as suas energias, para renovar a sua mente, para que você possa perceber na sua vida que o milagre já aconteceu. Você já venceu. Você superou todo esse mal, toda essa perseguição, toda essa aflição que está acontecendo na sua vida é algo novo que Deus está trazendo à vida, à luz, à realidade. E o seu corpo cansado, a sua mente exausta, o seu espírito abatido, não permitem que você se rejubile, se alegre, que louve, que glorifique, como diz aqui no Isaías, né? O santo Deus, o eterno, o bendito, está no nosso meio, poderoso ele é para nos salvar, e ele tem realizado essa salvação. A angústia, o tempo da angústia passou, o tempo da privação passou. É o tempo de viver, de experimentar, de se alegrar, de glorificar a Deus. Esse é o sol de justiça que brilha na vida dos santos de Deus e que traz o refrigério, que traz a paz, que traz a alegria, que traz a abundância, que traz a renovação de dons, que traz a renovação dos votos, da fé, da esperança e da confiança. Descanse nele. Dê a si mesmo 2 ou 3 dias de descanso. E quando você acordar, você concordará comigo, Marco. Deus foi fiel. O milagre realmente aconteceu. Eu estou vendo hoje. Eu estou vendo os sinais de Deus, não os sinais do mundo, os sinais dos profetizadores, dos falsos cristos, dos falsos profetas, os sinais produzidos e gerados pelo Espírito de Deus, que manifesta o poder de Deus na sua vida e no seu viver. Nós encerramos com a palavra de Cristo Jesus no Evangelho de Lucas. Não é sofrendo por amor. Sofrendo por amor é o título do texto. É a recompensa do amor. Aceitamos o sofrimento porque sabemos que seremos recompensados pelo Todo-Poderoso Deus. Seremos galardoados, muito embora Deus não deva nada a absolutamente ninguém, Deus não ficará devendo nada a absolutamente ninguém. Ele tem recompensas ainda nesta vida para os seus. O galardão não é só uma questão da vida eterna. As recompensas de Deus vêm sobre as nossas vidas hoje, porque Deus é fiel. Se você vê sinais de justiça, de ira, de indignação, você precisa muito mais se preocupar com os sinais da presença viva do Espírito de Deus revelando Cristo no seu viver.
é na sua perseverança que você confirmou a salvação da sua alma. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e conceda paz, muita paz.